Deseja a paz e a graça de Cristo Jesus. O cristão deve ser cristão na fábrica, na oficina, no laboratório, na escola, na sala de cirurgia, na cozinha, na quadra de esporte, de futebol, na praia ou na igreja. Jesus não disse: vós sois a luz da igreja. Disse: vós sois a luz do mundo. E isso significa que a fé que o homem ou a mulher professa deve ser visível para todos em sua volta no mundo. Quem nunca pecou? Quem nunca de nós não precisa ou precisa de uma renovação espiritual? O homem ele precisa ser salvo. As Escrituras apresentam o homem como um pecador. Desde a queda de Adão e Eva, e afirma que não há um justo, nenhum sequer. O homem precisa ser salvo do pecado e da morte eterna e recuperar a sua imagem diante de Deus, qual foi destruído por rebeldia e transgressão. O homem se apropria da salvação por meio da regeneração, arrependimento e fé. Deus, ele deseja a nossa obediência. Não se trata apenas de obedecer a Ele quando for fácil, conveniente para nós, mas em tudo, de forma completa. Jesus é, conforme o testemunho das Escrituras, o Cordeiro de Deus. O Messias prometido é a única esperança para os pecadores como nós. Ele é o Cordeiro que pagou o preço do nosso pecado, que nos reconcilia com Deus e nos transforma para sermos conforme a imagem de Cristo. De hoje está aqui em Atos capítulo 3, verso 19, assim está escrito: arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. O homem ele precisa dar meia volta e voltar-se para Deus. Aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, assim está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi Deus que tomou a iniciativa de nos resgatar. Se fosse por nós mesmos, jamais iríamos em busca de Deus. O homem ele precisa se regenerar em Cristo. No grego, a palavra regenerar significa palegenesia. O substantivo que traduz significa renascimento. Ele se refere à renovação criativa operada pelo poder de Deus na vida do homem. Então, Deus nos deu a vida. Essa vida não é uma vida eterna, é conhecimento espiritual de Deus, comunhão com Ele aqui na terra. Por isso que Jesus diz claramente que o homem tem de ser regenerado para ter vida eterna. O homem precisa nascer de novo. Espiritualmente, nenhuma religião neste mundo, ou qualquer ética moral, ou qualquer cultura, qualquer filosofia ou lei que o homem possa fazer, ele pode melhorar o espírito do homem, pois o homem não regenerado está no comando da sua própria vida, o seu eu. Por meio do Senhor Jesus, possamos ser novas criaturas, pois o Senhor, por meio do Espírito Santo, passa a controlar a nossa vida. O Espírito Santo é parte importante nesse processo, pois ele é o agente da salvação e que nos convence. Ele nos prepara para recebermos o Senhor Jesus como o nosso único Salvador. O segundo ponto aqui que eu venho compartilhar é que após a geração lá vem um arrependimento. Quando nós fomos tomados por um profundo arrependimento de nossos erros, a maioria das pessoas já fez coisas de que se arrependeu, mais tarde sentiu-se remorsos, tristezas e frustrações por isso. Talvez tenhamos falado com raiva, com arrogância ou com ignorância com alguém, e até mesmo pessoa da nossa família, ou tenhamos sido indelicados ou demasiados
agressivo sem motivo. Aconteceu é que nos resta arrepender e pedir perdão. O arrependimento é uma mudança voluntária da mente do homem pecador, mas nem todos estão dispostos a mudar a sua atitude, os seus comportamentos. Essa mudança voluntária é a mudança de direção, que no grego é metanoia, que significa renunciar a meus conhecimentos, ideias de salvação e aceitar o que Deus deixou aqui nas Escrituras. Então, não é o meu conhecimento, e sim o que as Escrituras diz. A maioria de nós não gostamos de ser confrontados biblicamente, porque achamos que nossas verdades elas são absolutas e de Deus elas são ultrapassadas pelos tempos modernos. O pecado ele vai trazer consequências terríveis em nossas vidas. Foi por isso e por essa razão que Cristo veio à Terra e entregou a sua vida por nosso resgate. João Batista, Jesus pregaram o arrependimento. Também os demais apóstolos pregavam a necessidade de se arrepender. O que o homem que se arrepende verdadeiramente ouve o chamado de Cristo, ele vai pregar o Evangelho, ele vai aceitar a palavra, ele vai aceitar a repreensão, ele vai aumentar a sua fé, batizar, pois a convenção dessas obras são ligadas ao arrependimento e deve abrir nossos lábios para que possamos confessar Jesus, pois seremos renovados dia após dia em Cristo Jesus. Podemos concluir aqui essa pequena reflexão. O nosso arrependimento ele deve ser genuíno, não com base nos nossos esforços para conseguirmos a graça de Deus. O nosso arrependimento não deve ser obras mortas, com base nas coisas que eu faço para ser salvo, dispensando assim a graça de Deus, fazendo sacrifícios, votos e outras coisas. O novo nascimento é o início de uma nova vida de fé em Deus e é o ponto de partida da nossa vida espiritual. Jesus disse a Nicodemos que esse nascer é do Espírito. E Paulo escreve com clareza que o Espírito Santo que nos regenera. Uma vez que fomos surpreendidos por outros ou por nós mesmos em pecados, nossa atitude deve ser, sim, chorar, sentir vergonha ou talvez ira, mas não por nós mesmos ou pela nossa imagem, mas por causa da glória de Deus. E ao fazer isso, assumir a culpa para que logo em seguida possamos lembrar da graça de Deus que em Cristo carregou essa culpa para longe, por culpa de nós. Fica aqui a reflexão e eu desejo a paz e a graça de Jesus.